Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e eu estou aqui mais uma vez para falar sobre a minha vida. Por mais que ninguém tenha perguntado nada, eu estou aqui para falar sobre ela, relatar ela e é isso aí. Estou com o meu café já aqui, estou solitário, como manda o roteiro do meu programa. E cara, eu não sei porquê. Eu acho que isso acontece de vez em quando. Normal, talvez, para acontecer com as pessoas. E eu sou uma pessoa, então, né, óbvio, isso tem que acontecer comigo em algum momento também. Eu meio que, nesses últimos dias, eles estão sendo meio, como é que eu posso dizer, atípicos. Eu posso classificar assim. Que eu tô passando por uma crise. Estou passando por uma crise que eu não sei explicar exatamente o que é, não sei explicar exatamente porquê, eu só sei que eu estou passando por uma crise. Ela não é uma crise criativa, não é uma crise assim, ela é uma crise, sei lá, talvez seja existencial, não sei. Mas eu digo atípico porque nos últimos meses, mais precisamente nas últimas semanas, as últimas 8 semanas, vamos dizer os últimos 2 meses, eu estou bem tranquilo, eu estou bem feliz. Os dias estavam sendo bons, não estavam sendo ruins, eu não estava tendo aqueles períodos grandes de melancolia que todo mundo tem naturalmente, mas eu não estava com esse sentimento que era sempre constante na minha vida. E eu não estava também, apesar de muitos momentos em que eu passava raiva, isso não afetava o geral. Eu tinha momentos de raiva, de puro ódio, mas eu não era afetado. As coisas não me afetavam. Eu continuava feliz, porque na minha vida estava tudo dando certo. Continua dando certo. As coisas estão funcionando. Eu não tenho o que reclamar, propriamente dito assim, eu não tenho o que reclamar. Claro que a gente tem aquelas coisinhas, uma coisa que outra, que iria ajudar muito na vida e tudo mais, iria dar uma melhorada na qualidade, mas tirando esses detalhes, porque são detalhes, eu não vou expor, mas são detalhes. Tirando isso, eu não tenho o que reclamar. Minha vida está muito bem. Agora minha cadela está mordendo um osso e não sei se está saindo no áudio. Ela está fazendo muito barulho. Mas onde é que eu queria chegar mesmo? Acabei perdendo a minha linha de raciocínio aqui. Então a minha vida ela estava bem tranquila. Bem tranquila. Ela ainda está. Mas por alguma razão, que eu não sei porquê, os últimos dias têm sido bem estranhos, muito abaixo a minha vibração, a minha vibe, tá? Muito abaixo do que ela estava antes, muito abaixo do que ela esteve nos últimos meses. E sei lá. Geralmente a gente pensa que tem coisas ruins acontecendo, que as coisas estão, né, tá tudo dando errado. Quando geralmente isso acontece, na maioria das vezes que eu conheço, e comigo aconteceu, era quando as coisas estavam dando errado. Quando as coisas estão dando errado, você começa a deixa que você não começa, né, a deixar, você meio que sem querer começa a ser afetado por essa vibração negativa, sabe? Esse sentimento ruim de as coisas estão dando errado, e aí você consequentemente acaba ficando mais melancólico e aí consequentemente mais depressivo, mais triste. Mas não é uma coisa que você pode controlar. Eu acho, né? Eu não tenho conhecimento da psicologia humana assim tão profundo para saber esse tipo de coisa, mas
é natural que você seja afetado de alguma maneira quando coisas ruins começam a acontecer. Quando algumas coisas começam a dar errado, você começa a questionar algumas coisas e você acaba se contaminando, vamos dizer assim. Você acaba se contaminando. Só que pra mim tá estranho, porque eu não tenho o que me contaminar. Eu não tenho o que me contaminar. Eu estou num trabalho relativamente fácil, exigente fisicamente um pouco, mas ele é fácil. Mentalmente ele também não exige muita coisa, exceto lidar com o público. Lidar com o público é sempre um terror. Mas tá tudo certo, o meu trabalho parece que está muito bem encaminhado, estou seguindo tranquilamente. Eu sigo fazendo o meu podcast, que eu gosto de fazer. Eu sigo trabalhando em alguns projetos separados que não são, né, esse podcast aqui, alguns projetos separados, eu também sigo trabalhando neles e eu vejo alguns progressos neles, só que, sei lá, a minha vida pessoal tá muito boa, eu não tenho que reclamar da minha vida pessoal, então eu não sei o que está acontecendo, simplesmente me vem esse sentimento ruim, essa sensação ruim, essa depressão, assim, do nada. E acabou afetando muito a minha produção e, de certa forma, um pouco do meu trabalho no mercado tradicional. E alguns colegas perceberam. E eu não tenho como explicar um negócio que eu não sei o porquê. O meu trabalho afetou lá porque eu lido com as pessoas, o público, e aí eu acabei estando nesses últimos dias com muito menos paciência do que eu estou e do que eu tenho normalmente. Eu acabei me irritando muito mais fácil, eu acabei perdendo a paciência com os clientes muito mais fácil. Eu simplesmente não estava com aquela expressão, não feliz, mas aquela expressão que você não se sente impedido de ir conversar com uma pessoa porque ela não está com a cara puta da vida, entendeu? Eu estava com uma cara meio não quero falar, mas eu era obrigado. E aí, como é que eu vou explicar para as pessoas quando me perguntam o que está acontecendo se eu não sei o que está acontecendo? Porque tá tudo muito bem na minha vida, cara. Tá tudo muito bem. Eu tô produzindo muito mais do que eu produzi o ano passado inteiro. Nesse mês de janeiro, eu tô produzindo mais do que eu já produzi o ano passado inteiro, cara. Produzi tanto nos meus projetos pessoais quanto nos trabalhos, no meu trabalho de CLT. O trabalho de CLT eu estou rendendo mais do que eu rendi o ano passado. E não em questão de salário, de dinheiro, mas em questão de evolução realmente como profissional. Eu evolui muito mais em um mês do que o ano passado inteiro. E eu não sei, o meu relacionamento evoluiu muito e tá tudo muito bem. E por que eu tô assim? Por que nesses últimos dias... é uma palavra forte, né? Hoje já tô bem melhor no momento que eu tô gravando isso aqui. Eu já tô mais normal, né? Do que é a minha mente, já tá mais normal. Mas a minha pergunta era o que aconteceu? O que aconteceu? Por que de uma hora para outra, as coisas começaram a não perder o sentido, mas elas ficarem mais cinzas, vamos dizer assim. Perdi um pouco a visão daquelas cores que tinha
e que o mundo tem, e acabei enxergando apenas cinza. Tava tudo cinza. Vamos, vamos, vamos usar essa imaginação. Tava tudo cinza. Se antes eu enxergava o colorido do mundo, o arco-íris colorido, tudo certo, nesses dias que se passaram aí recentemente, esses dias eu estava vendo só cinza. Tava tudo cinza. E eu continuo sem entender. Eu estou tentando internalizar uma linha de pensamento, um raciocínio na minha cabeça sobre o porquê que isso teria acontecido, o porquê que isso estava acontecendo, ou se tem alguma chance disso acontecer de novo. Acontecer de novo tem, né? Mas eu estava tentando entender o motivo disso. E eu não consegui achar o motivo. Eu não consegui achar quais as razões por isso estar acontecendo. E talvez seja efeito retardado de alguma situação passada, talvez seja o que eu acho que é muito mais provável, a minha autossabotagem. Porque nesse tempo em que eu estava muito, muito para baixo, eu pensei em largar a mão do meu trabalho, da CLT, do mercado tradicional normal. Eu pensei em largar a mão dele, simplesmente pegar e, sabe, abandonar o barco. E pensei em abandonar todos os outros projetos que eu tenho. Abandonar todos. Tem uns que a princípio parece que estão caminhando aos poucos, estão dando passinhos de tartaruga, passinhos de formiga, mas estão evoluindo. E eu vejo essa evolução, mas nesses dias nebulosos, para mim, não tinha nenhuma. Como falam, né? É muito mais fácil você perceber isso olhando de fora do que você estando no meio da tempestade. É muito mais fácil você perceber os problemas. Você se distanciando deles, conseguindo se enxergar como em terceira pessoa, para você perceber as coisas como elas realmente são, o que realmente está acontecendo. E então, nesses dias nebulosos, eu não estava enxergando nada de bom no que eu estava fazendo. Nada, nada. E aí vem a minha cabeça de talvez seja autossabotagem, como eu sempre fiz em toda a minha vida. Me autossabotei. E eu não estava vendo valor nenhum nas coisas que eu estava fazendo. Mesmo aquelas que estavam mostrando algum resultado, por mais que fosse insignificante, estavam mostrando algum resultado. E esses eu também simplesmente ignorei tudo que eu consegui. E sei lá, é estranho, sabe? É estranho. Eu estava tendo essa crise existencial, essa crise de sabotagem, talvez. E olhando assim agora, em que eu estou mais ajustado ao meu natural, é simplesmente bizarro. Bizarro. No momento agora eu enxergo as coisas boas que eu fiz, as coisas, a evolução que eu tive em algumas questões, todo o trabalho que eu estou tendo, todo o trabalho que eu estou fazendo, eu estou vendo evoluções. Estou vendo resultados e já estou mais certo. Minha psique já está mais ajustada, vamos dizer assim. Deixa eu só beber meu café aqui. Parando para pensar sobre isso, autossabotagem é um negócio meio estranho, né? Eu não sei qual é a razão, quais os motivos para uma pessoa começar a se autossabotar assim, se é
por conta de traumas, ou se é por conta de medo, ou se é por conta de, sei lá, a tristeza já era confortável porque ficou muito tempo triste. Não sei. Eu não sei quais são os motivos para esse tipo de coisa, para a pessoa meio que entrar nesse modo. E é estranho. Eu sempre fiz isso. Essa que é a parada. Eu sempre me auto-sabotei em muitas questões. E quando eu finalmente não estou fazendo isso, eu fico numa sequência muito boa de meses sem fazer isso. E vem esse sentimento de novo, essa vontade. Eu não sei, eu tô falando muita coisa aqui, não sei nem se tem sentido, se tá tendo sentido, não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Eu sei que eu só tô falando o que tá vindo na minha cabeça, porque realmente eu não tenho nada anotado nisso. Eu só queria falar sobre isso. É complicado. Tem algumas coisas que eu tô trabalhando. Eu voltei com alguns bons hábitos aí que eu tinha abandonado, meio que abandonado no ano passado. O ano passado foi um ano de muito trabalho, muito desgaste físico e mentalmente. O ano passado não foi um ano muito bom. Não foi um ano muito bom. Não teve muitas coisas boas. Teve poucas. E esse início de ano já está sendo muito melhor do que o ano passado inteiro. Bom, eu tenho algumas coisas para ajustar, tanto aqui nesse podcast quanto nos outros projetos lá. Tenho o meu trabalho formal que eu preciso ajustar algumas coisas também. E sei lá, eu acho que esse vai ser o meu último trabalho como CLT. Esse vai ser o meu último trabalho. Se eu não aguentar mais, se eu encher o saco, se, sei lá, qualquer coisa acontecer e me fazer sair, largar essa porra desse trabalho, se acontecer qualquer coisa assim, eu não volto mais pra CLT, não. Não. Esse vai ser o meu último tiro, digamos assim, desta merda. Se for necessário, eu simplesmente viro um vendedor ambulante, sei lá, eu volto 100% focado na minha empresa também. Eu faço o que for para não precisar voltar para esta bosta, porque eu odeio essa bosta. E agora, essa já tô voltando ao normal, olha só. E carai. É a última tentativa. Última tentativa. Porque eu meio que entendi. Talvez eu não seja uma pessoa que sirva para ser funcionário, cara. Talvez eu tenha que fazer o meu próprio negócio. Talvez eu tenha que ser um empreendedor mesmo, porque se tem coisas que acontecem que estão completamente errado, que está errado, qualquer coisa que não esteja ajustado, que esteja beneficiando uns a outros no trabalho, por exemplo, eu já não consigo ficar quieto, cara. Eu já não consigo aceitar esse tipo de coisa. Sabe, aquela situação da pessoa trabalhando muito mais do que o outro e ganhando menos ou ganhando igual. Eu não consigo aceitar isso, cara. E por conta dessa bosta, dessa CLT, todo mundo recebe a mesma coisa. Então,
Até o cara que está lá sugando, que está sempre parado ali só se murcilhando no trabalho, ele vai receber com o mesmo valor, o mesmo salário, do que você que está se fudendo e trabalhando muito mais do que os outros, fazendo o trabalho dos outros às vezes, porque precisa ser feito e não porque você quer fazer. E você recebe a mesma coisa que o cara que está sentado sem fazer porra nenhuma, fazendo o arroz com feijão, e às vezes nem isso ele faz. Isso me indigna, isso me deixa puto da cara. E eu não consigo ficar no meu trabalho, fazer o meu trabalho e vendo essas coisas acontecer. Por quê? Porque se é uma coisa que precisa ser feito e o colega não está fazendo, quem é que vai fazer? Alguém vai ter que fazer. E aí, se ninguém se disponibilizar para fazer, o chefe vai ordenar alguém para fazer. E aí é foda, porque eu geralmente sou o cara que faz muita coisa. Muita coisa. Para receber a mesma coisa que os outros. E esse é um sentimento ruim, cara. É uma merda. Porque você se sente desvalorizado e aí você acaba querendo sair. Você acaba querendo sair do trabalho. Por isso que eu tô sempre enjoado, sempre esgotado de todos os trabalhos que eu entro em 3 meses. Eu passo no contrato e aí eu já fico louco para ir embora. Por quê? Porque quando você passa do contrato, você começa a ver os erros, você começa a ver os problemas. E se são problemas em que a empresa está disposta a consertar e está disposta a contornar essas situações, não tem problema, você fica lá mais um pouco. Você já torna o ambiente mais agradável, mais aceitável. Só que se a empresa está cagando, o sistema é esse e acabou, por que eu vou insistir em ficar aqui? Por quê? Não faz sentido. Não faz sentido. Para me irritar mais ainda, para me indignar mais ainda, para eu discutir e brigar com o colega que não está fazendo porra nenhuma e está ganhando a mesma coisa que eu. Entendeu? A meritocracia não é essa questão, é questão de produção, cara. Produção. Se você trabalha mais, você tecnicamente teria que receber mais. É o natural. É o natural. Se você dispôs de muito tempo para fazer alguma coisa, você tem que receber a mais. Né? Não existe essa linha de pensamento, esse raciocínio quando você fala de carteira de trabalho brasileira. Não existe. Não existe. O trabalhador brasileiro que é eficiente e bom, ele é premiado com mais trabalho. E o salário dele não aumenta. É aquele meme, é real. O trabalhador brasileiro, ele é premiado, o trabalhador eficiente é premiado com mais trabalho. É real, cara, é real. Eu sou a prova disso. Conheço muita gente que é a prova disso. Porque se a gente tivesse essa nossa a liberdade para fazer a forma de trabalho como é a americana, você consegue fazer esse tipo de segmento. Você consegue chegar e pedir um aumento. No Brasil não existe aumento, pedir um aumento. O que a gente tem? A promoção. A promoção, né? Porra nenhuma. É só mais função que você vai ganhar. Vamos dizer, pelo menos nos Estados Unidos, eu não sei como é que funciona nos outros, mas nos Estados Unidos é muito mais difundida essa ideia. E é o exemplo que eu conheço mais. Nos Estados Unidos, a pessoa que produz bastante, que ela é eficiente, ela trabalha e se dedica por meses na empresa lá, fazendo o seu trabalho. Ela pedir um aumento não é um absurdo.
Tem empresa que não vai dar, tem empresa que vai dar. Óbvio, aí vai da empresa também. Mas você tem essa possibilidade de pedir esse aumento. Agora, se você está no Brasil e você está com essa porra dessa carteira de trabalho, o que acontece? Você está trabalhando, se fudendo, trabalhando, sendo eficiente, bom, fazendo tudo e mais um pouco, ajudando todo mundo em todos os setores da empresa, por exemplo. Esse é só um exemplo, mas está ajudando todo mundo nos setores da empresa, até o que não é o seu, né? E aí o que acontece? Você não pode chegar no patrão, no gerente, e falar e pedir um aumento. Você não pode. É impossível. O que você tem que pedir? Você não consegue pedir porra nenhuma. Você não consegue pedir. Você pode no máximo perguntar quais as possibilidades de uma promoção. Quais as possibilidades de mudar de setor, que você sabe que é um setor que seria meio que uma promoção, que você passaria a ganhar mais. Um pouquinho mais, né? R$200 a mais. Você só tem essa possibilidade por conta dessa carteira de trabalho. Todo mundo no mundo, cara, não existe você colocar um salário igual pra todo mundo nessa porra. Não existe isso, cara. Não existe. Isso é completamente absurdo. É absurdo. Absurdo. Você igualar todo mundo, colocar um teto que todo mundo pode ganhar. Porra. Aí você coloca um salário mínimo, que é outro problema, mas não vou entrar nisso. Aí você coloca um salário mínimo, e aí a pessoa vai lá, e aí ela ganha um pouco acima do salário mínimo. Aí ela vai lá, estuda, se qualifica, faz uma faculdade, todo esse negócio, tem um curso superior para poder alçar uma promoção no escritório, né, administrativo. E aí ele consegue, e o que ele passa a ganhar? 2.100. Ele está ganhando um salário mínimo, né? Vamos qualificar, ele está ganhando 1.400. Claro, eu estou contando só o dinheiro, né? Se você contar o salário, o vale alimentação e o vale transporte, que é o seu salário, não é separado, que ele é o seu salário. Se você contar ele junto no salário, você vai estar recebendo 1.800, 1.900, algo assim. Aí se você descontar, você vai ganhar 1.400, 1.500. Tá. E aí a pessoa vai lá e consegue essa promoção. E o que ela ganha? Antes ela ganhava 1.900, ela passa a ganhar 2.300, 2.400. Só que desses 2.400 é automaticamente descontado, né, a porcentagem para você ter o vale alimentação, porque se você não separar o vale alimentação, você vai morrer de fome. Tem o vale transporte, porque se você não separar o vale transporte, você não vai trabalhar, você vai gastar o dinheiro em jogo, tigrinho. E aí sobra o salário, que aí o salário é 2.100. Tecnicamente você não aumentou o salário quase nada. Você aumentou 200, 300 reais. Mas a ilusão que vendem é que é um puta de um salário, né? Que é um aumento incrível. E com esse aumento vem mais funções. É diferente dos Estados Unidos, em que você é premiado com um aumento pelo seu esforço, trabalho e serviços prestados lá. Você não ganha mais funções. Você não ganha mais funções. Você pode ganhar mais funções se você renegociar o seu contrato nesse quesito. Se a empresa te colocar como uma cláusula que para eles te darem um aumento, você tem que, a partir daquele momento ali, começar a exercer essas funções adicionais. Aí é a negociação de contrato. Agora, no Brasil não, cara. Você ganhou um aumento, é uma promoção, e logo você ganhou mais responsabilidade. Por mais que você não quisesse outras responsabilidades, você só queria ser recompensado por todo o seu trabalho, seu esforço,
a mais que você fez para a empresa. E não era nada que precisasse de um conhecimento extra para isso. Entendeu? Eu não sei se eu fiz entender, mas talvez eu esteja explicando de uma maneira burra essa situação. Eu nem me lembro por que eu estou falando disso. Nem me lembro. Mas, lembrei. Essa vai ser a minha última tentativa. Mercado de trabalho daqui. Essa vai ser a última tentativa. Eu não quero mais me sujeitar a fazer entrevista, a enviar currículo, fazer todo aquele negócio, ficar meses procurando a porra de um trabalho pra acontecer esse tipo de coisa, para eu ser cobrado muito mais do que eu deveria ser cobrado, para caso eu ajude um outro setor por alguma outra coisa, aquilo vai virar minha função para sempre. Eu não quero mais isso. E tomar esporro de chefe também, mijada de chefe, absolutamente sem razão nenhuma. Isso acontece bastante, você sabe que isso acontece. Todo mundo já levou uma mijada em que ele não tinha motivos para mijar em você. Você sabe disso. Eu cansei. Eu não quero mais isso. Eu saindo dessa empresa atual que eu estou agora, eu vou focar 100% do meu tempo nos meus projetos e na minha empresa. Vou focar 100%. Eu não vou mais querer voltar para essa merda, esse buraco que é a carteira de trabalho. Deixa eu beber meu café aqui. Tá muito quente. Mas assim. Falam, nossa, a carteira de trabalho tem as seguranças, né? Tem a segurança, tem o FGTS, tem o seguro-desemprego. Nossa, que segurança. O FGTS que você não consegue tirar, o dinheiro já é teu. Isso já é parte do teu salário também, que é descontado, o dinheiro já é teu e tu não pode usar. Por quê? Porque o governo está guardando esse dinheiro para caso ele precise liberar para aquecer a economia. Ele precisa que as pessoas comecem a comprar. Então as pessoas estão sem dinheiro, porque está tudo uma merda. Estamos falidos, está todo mundo sem dinheiro, tem um monte de desempregado. O que acontece? Precisamos movimentar a economia. O que vamos fazer? Libera uma parte do FGTS. Libera para as pessoas. Aí as pessoas vão ter dinheiro que elas já deveriam ter recebido na fonte lá, na porra do contra-cheque, já deveriam ter recebido essa merda desse dinheiro, no salário mesmo, mas foi descontado para esse momento, para quando a economia estiver praticamente congelada, quase sem compra nenhuma, quase sem movimentação, quase sem comércio, aí chegar eles e liberarem dinheiro e falar, nossa, ajudou muito as pessoas, e aí as pessoas vão mais uma ilusão de que a FGTS salvou a vida delas. É para isso. Controle. É só controle. Ai, meu Deus. Eu nem sei porque tomou esse rumo, essa conversa. Nem sei porque tomou esse rumo. Eu tava só falando da minha vida. E é isso, basicamente. Eu não sei. Eu não vou mais tentar. Não vou mais tentar voltar para o mercado de trabalho quando eu sair dessa empresa. Não vou mais. E eu acho que é polêmico, mas se a carteira de trabalho fosse destruída, extinguida, seria a melhor coisa que fosse acontecer na face do Brasil, na face das terras brasileiras. E mas se você acha que não, você desconhece totalmente, você tem total desconhecimento de economia e mercado. Você tem total desconhecimento de como funcionam as coisas. E os direitos, você não sabe como funciona, você não sabe. E é foda. Tudo que acontece no Brasil, ele é muito difícil. Todas as coisas que poderiam gerar coisas boas, elas são
empacadas por um monte de burocracia. E essa burocracia é vendida como uma proteção às pessoas, uma proteção à sociedade brasileira. E não, só está atrapalhando todo mundo. Por isso que todo mundo que tem a chance de ir embora desse país está indo embora desse país. Todo mundo que tem a possibilidade está indo embora. O Brasil já acabou. E isso foi. Talvez isso tenha sido um pouco do que tenha me abalado esses dias, porque eu tô vendo que não tem solução. Não tem solução nenhuma. A cada dia um novo imposto é criado. A cada dia alguma coisa é atolada no nosso rabo de novo. Então, não tem solução. Só dá vontade de pegar as coisas, pegar a malinha e ir embora. É isso que dá vontade. E eu vou dizer, cara, se você tiver um mínimo de planejamento e possibilidade, dinheiro para isso, não vai na cara e na coragem, porque isso dificilmente dá certo. Mas se você tiver um mínimo de possibilidade, que você não vai morrer de fome lá fora, vai embora. Vai embora, esse país é uma merda. Esse país está todo fodido, não tem salvação por pelo menos 20 anos, cara. Pelo menos eu não vejo nenhuma possibilidade de melhora nessa porra desse país em pelo menos 20 anos. Então, se vale a pena ficar 20 anos se fudendo? Vale a pena? Eu acho que não. E com isso em mente, isso daqui virou uma algamarra de muitas coisas, né, cara? Muitos assuntos misturados. Nem sei porque que ficou isso. Mas é como eu falei, eu não tô com nenhum roteiro nessa porra desse episódio agora. Não tô com nada, nenhum arquivo com tópicos, não tenho nada anotado aqui. Eu tô simplesmente falando o que tá vindo na minha cabeça. E o que tá vindo na minha cabeça são essas coisas. E adentrando um pouco mais na minha mente, eu consigo conjecturar as razões pelas quais eu estava tão desanimado. Tão desanimado. Porque aqui tudo é muito difícil. As pessoas querem sempre te passar a perna. O mercado de trabalho é uma merda. O país é uma merda. A gasolina, de um dia para o outro, subiu quase R$1. Quase R$1, do dia para o outro. E olha que eu não tenho carro. E a gasolina subiu quase de um dia para o outro. R$1. Porra. Como é que a gente vai ter essa tranquilidade, cara? Não tem tranquilidade, não tem. Esse lugar é uma bosta. Esse lugar é um buraco, é um ralo que suga todas as suas energias, todas as suas esperanças e todo o dinheiro das pessoas. E esse ano é ano de eleição. E eu vou repetir o que já disseram. 2026, ano de eleição. E o povo brasileiro vai cair mais uma vez na lábia de um filho da puta. Vai cair na lábia. E vamos tomar no cu por mais 4 anos. É isso. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Não tenho mais o que falar. Essa foi totalmente sem roteiro, sem nada, nem tópicos de assunto, nem nada. É simplesmente falando aos ventos, sem nenhuma projeção, nenhuma linha de raciocínio muito clara, mas é isso. Eu começo o podcast com tentando entender um pouco mais a minha cabeça e falando sobre autossabotagem e autoconhecimento, e vou terminar com ele dando uma dica para a vida. Se você puder, vá embora desse país. É isso. Leia livros e, se você puder, vá embora desse país. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me ouvir.
Curta aí, comenta, compartilha. Não deixe de fazer isso, porque sei lá, eu não gosto de pedir essas coisas, mas ajuda mesmo, cara. Ajuda. E é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado, valeu, falou, eu fui.